11h22. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Ana Paula Rodrigues aqui no nosso estúdio para trazer mais um desdobramento ainda daquelas duas empresas que são investigadas, empresas que prestavam serviço de transporte público por ônibus em São Paulo e teriam ligação com o PCC. O sócio de uma delas, da UpBus, foi preso, mas um dia depois, solto. Ele que é suspeito de ter envolvimento com a principal facção criminosa de São Paulo, o PCC. Bom dia, Ana. Bom dia. A Justiça de São Paulo mandou soltar, um dos sócios da UpBus, é o Ahmed Saleh. Ele é advogado e teve a prisão temporária decretada em julho e foi detido apenas na terça-feira da semana passada em uma nova ação contra o crime organizado. Só que dessa vez ele foi pego no âmbito da Operação Decúrio, no qual as autoridades identificaram um projeto de infiltração de integrantes do PCC nas eleições municipais, lançando candidatos aos cargos em disputa. Os nomes dos candidatos não foram divulgados, porque tem um processo eleitoral vindo por aí, mas o que o Ministério Público diz é que, caso um deles seja eleito, eles vão ser impedidos de assumir os cargos. Um dia depois da detenção, o TJ converteu a prisão dele de preventiva para domiciliar, com a obrigação de que Ahmed apenas compareça a todos os atos processuais que for intimado e informe qualquer alteração de endereço. O uso de tornozeleira eletrônica, no entanto, foi negado. De acordo com a Polícia Civil, o advogado blindou operações ilegais, ameaçou policiais e teve conversas suspeitas com o Silvio Luiz Pereira, o Cebola, que também é sócio da UpBus e segue foragido. O Cebola é apontado na investigação que apura a relação entre o transporte público de São Paulo e o PCC como um dos chefes da lavagem de dinheiro do crime organizado. Em abril, a UpBus e a Transwolf foram alvo de uma operação do Ministério Público. Recentemente, a Prefeitura de São Paulo, inclusive, contratou uma empresa para fazer uma auditoria independente dessas duas empresas que seguem em operação em São Paulo, mas sob intervenção da Prefeitura, está sob intervenção municipal. Vale lembrar que essas duas empresas engordaram bastante o caixa com grana que receberam da Prefeitura. Foram quase 5,5 bilhões de reais desde 2015. 10 integrantes da Transwolf e 18 da UpBus se tornaram réus nessa ação por crimes como lavagem de dinheiro e organização criminosa. Depois de tudo isso, ainda mandaram soltar o cara. E essa auditoria que está sendo realizada ainda não tem um prazo para que a gente possa conferir uma definição final do que essas empresas têm ou deixaram de ter com a Prefeitura? Não, ainda não foi dito pela Prefeitura. Mas o PCC faz verdadeiros milagres, né? Um dia ele ficou preso. E aí o que mais assusta é o seguinte, né? Se ficar confirmada a relação dessas duas empresas com o PCC recebeu do Poder Público quase mais de 5 bilhões de reais em menos de 10 anos. Se ficar confirmado, é basicamente isso, né? Entregar na mão do crime dinheiro. O que eles mais querem. Nem precisa confirmar, já está confirmado. Isso já aconteceu. Agora é ver como reaver essa grana, né? E isso que seria interessante e é uma parte fundamental de investigações e até em outras operações a gente já viu isso. Devolver essa grana para os cofres municipais, né? O que eu quis dizer é o seguinte, o dinheiro chegou até as empresas. Isso sim, é o repasse natural da Prefeitura. Agora precisa ver quanto que pode ter ido ao crime, né? Qual que é, de fato, a participação direta do PCC dentro dessas empresas, entender exatamente nessa investigação que ainda está em curso também, para a gente ter noção do tamanho disso. Obrigado, viu, Ana? Valeu. Obrigado.